Olá, estamos começando mais um programa aqui pelo seu canal 21 de Biporã, hoje com um convidado especial aqui, né? Nós temos o escritor Jean Parelada, que veio conversar com a gente sobre o livro que ele acaba de lançar, e estamos aqui num ambiente gostoso, agradável. Daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho na Nova Bacoff em Ibiporã. Obrigada, Bruna, obrigada, Luiz Paulo, obrigada, Deva, Sérgio. O espaço está muito legal, fica na Santos Dumont 867. E a gente trouxe o Jean para bater um papo com a gente, porque, olha, gente, o livro é muito legal, muito interessante para você que está passando por uma fase aí de depressão, uma fase difícil. E o Jean vai contar um pouquinho da história dele para a gente. Tudo bom, Jean? Tudo bem, tudo. Ô, Jean, bom, primeiro eu tô adorando ler, é a sua história aqui. E a gente aprende muito nesse livro, a gente aprende um pouquinho com a sua história, como é que a gente deve proceder, o que, que a gente deve fazer, quem está aí, né, com depressão. Eu falo a gente, nós telespectadores, né? O que aprendi com a depressão? Esse é o livro do Jean Parelada. Jean, com 17 anos você teve a sua primeira crise de depressão. Você é escritor, já escreveu outros livros, e eu queria que você falasse o porquê desse livro, especificamente falando desse tema. Essa é uma ótima pergunta, não haveria pergunta melhor para você começar o nosso bate-papo com essa, que não fosse essa pergunta. Por que escrever o livro? Se eu tive 4 episódios de depressão, né? O primeiro aconteceu aos 17, em 1979, o outro 10 anos depois, em 1989, 10 anos depois, o outro em 1999, 10 anos depois, e o último em 2014. Se você reparar, tem um intervalo de 10 em 10 anos, a não ser o último episódio. No último episódio havia uma diferença. Eu estava me medicando com antidepressivos e isso segurou a barra. Mas eu fiquei tão bem, que eu achei que eu estava imune, que eu não precisava manter o tratamento. E aí eu quebrei a cara. Em 2014 eu estava bem, estava ótimo, financeiramente bem, um casamento muito estável, uma relação de 40 anos com a minha esposa, uma relação ótima. Meus filhos estavam muito bem, os dois se formando, numa situação muito boa. E de repente eu viajei à Argentina. Estava na Argentina, percebi que algo estava errado, que alguma coisa não estava bem, comecei a me sentir mal, e aí durante um dia, viajando, passeando pela bela Buenos Aires, começou a voltar uma sensação de estranha, uma sensação que é muito peculiar para quem tem depressão, é muito peculiar essa sensação. Ela começou a voltar, e eu falei, não é possível, não pode estar acontecendo comigo. Eu estou bem, está tudo certo. Não há nenhuma circunstância na minha vida que possa ocasionar, que possa ser causa disso, né? O que está acontecendo? Aí, conforme a noite foi adentrando, a situação foi piorando e eu fui ficando entrando naquele estado de angústia profunda que caracteriza a depressão. E eu percebi que estava em depressão, numa crise de depressão. Agora, a gente estava até batendo um papo antes aqui, gente. O Jean, ele não seria uma pessoa para ter depressão, né? É um cara bem resolvido, um cara bem casado, os filhos já estão moços, né? Tava viajando a passeio, adora viajar, adora curtir a vida, e de repente ele se sente dentro de uma crise depressiva, começa a sentir os sintomas. O que você sentiu nesse dia em Buenos Aires, que foi em 2014, a sua 4ª crise de depressão? Os mesmos sintomas que eu senti em 1979, né? Na primeira crise, praticamente 40 anos atrás, na primeira crise de depressão. Aquela angústia, aquele medo, aquele pânico, e eu passei a noite, quase que a noite toda, né? Repetindo para mim mesmo, para minha esposa, enquanto ela esteve acordada, eu dizia, não é possível, não está acontecendo, não pode ser, não tem explicação, né? Eu não tenho como explicar. E aí eu tomei comprimidos para dormir, acabei dormindo, eram umas 5 horas da manhã, porque um dos sintomas principais da doença é a insônia. Acabei dormindo e meio que apostando que no dia seguinte eu acordaria bem, porque aquilo não podia estar acontecendo. Qual era o motivo? Você não acreditava que podia ser mesmo uma crise depressiva. Quer dizer, você tinha se dado alta, né? Eu tinha me dado alta e não poderia.
né? Essa é a grande verdade, gente. Muitas pessoas que estão fazendo tratamento de depressão, o que acontece? Elas começam a se sentir melhores e deixam o remédio de lado, deixam a terapia de lado, e aí vem o efeito rebote, que muitos médicos chamam de efeito rebote. É mais profundo que isso. Na verdade, depois vamos ver se eu consigo explicar melhor. Na verdade, eu desenvolvo uma teoria nesse livro e que eu já estou dando continuação num segundo. Provavelmente haverá um terceiro. A doença é bastante complexa. A conclusão que eu cheguei, porque a crise começou, né, eu não consegui explicar, eu fiz a coisa correta, procurei o psicólogo, procurei o psiquiatra, voltei a me medicar, fiz tudo bonitinho, né? Tirei uma licença do trabalho, porque não dava para trabalhar naquelas condições, mas eu percebi que falei, o que está acontecendo? Por que a coisa está se repetindo? Né? Por que está se repetindo? Aí é que vem uma tese interessante, que é uma coisa inédita, nunca ninguém falou isso, que a depressão é uma doença autoimune, é uma doença que se repete. Um exemplo mais claro que existe de doença autoimune, a mais conhecida, a mais temida, é o câncer. O câncer é o seu próprio corpo que ataca você. Ele pensando que está defendendo você, ele ataca você. Na depressão é a mesma coisa. Você chega a um nível, seus hormônios chegam a um certo nível, e você tem uma predisposição genética, aí você, como se acionasse um gatilho. E aí a doença, ela volta a acontecer. É como se fosse uma repetição do câncer. Ô Jean, na sua primeira crise, né? Como é que você se sentia? Você tinha 17 anos, estava no primeiro ano da faculdade, e como é que você começou a se sentir? Você disse que naquela época não tinha tratamento, era muito difícil, diagnóstico e tal. Hoje em dia, todo mundo tem, todo mundo desenvolve, todo mundo passa por momentos assim. Naquela época, em 1979, você disse que foi muito difícil. O que você começou a sentir com 17 anos? Então, eu estava cursando o segundo semestre do curso de Engenharia Agronômica na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Estava me sentindo ótimo. Tinha feito um primeiro semestre, né? Porque naquela época eram semestres, né? Eu tinha feito o primeiro semestre brilhante, passado em todas as matérias, com notas altas. Estava fazendo um segundo semestre também igualmente bom, com notas altas. E de repente, a primeira coisa que se manifestou foi uma gripe, sabe? Então tem essa coisa também. Ela vem meio que embutida. Essa primeira crise de depressão era muito difícil de eu detectá-la. Ela veio com uma gripe que parece que se agravava, e na hora que eu saí da gripe, eu estava num estado de tristeza, de prostração tão grande que não poderia ser só a gripe, né? E eram os sintomas principais: insônia, falta total de apetite, falta total de libido. Você não tem libido aos 17 anos, é lógico que era um rapaz e tinha uma libido bastante acentuada, não tinha nenhuma libido. E uma sensação de angústia profunda. Durou quanto tempo essa sua primeira crise? A primeira crise de depressão, a crise costuma durar de 1 a 3 meses, uma crise de depressão, né? Porque mais que isso você não aguenta. Os sintomas são muito fortes. É muita angústia, é muita insônia, é muita dor. Então você, normalmente, durou cerca de 2, 3 meses a crise, e depois, aos poucos, eu fui começando a melhorar. Aí é outra coisa que eu coloco. Existe uma crise de depressão, existe um estado posterior de depressão. O estado depressivo é uma outra situação. Você já começa a melhorar, você começa a se alimentar, você começa a já ter interesse em outras pessoas, né? O interesse, a libido começa a retornar, você começa a ter essa possibilidade aos 17 anos, imagina, eu tinha, né, namoradas. Então voltou esse interesse, voltou a fome aos poucos, eu voltei a estudar, eu perdi aquele semestre, retomei no ano seguinte, a vida foi se normalizando, mas não estava normal, eu estava num estado depressivo que se prolongou ainda há alguns anos, na verdade. Bom, você disse que com 17 anos, né? Quanto tempo durou isso? Você se lembra? Quanto tempo? Então, a crise de depressão, ela costuma... Até você sair dela, tipo 17 anos. A verdade é que eu nunca saí até 2014, até 2017.
Eu saí completamente da depressão em janeiro de 2017. Aí eu percebi, porque não é que eu me sentia mal, eu me sentia bem, eu sou uma pessoa feliz, bem resolvida, mas só em janeiro de 2017 eu soube que era uma vida plena, que era uma vida sem ruídos, sem depressão. E aí eu, desde lá, tenho experimentado um estado de vida inédito, que eu nunca fui tão confiante, eu nunca fui tão bem, eu nunca fui tão seguro, nunca estive tão convicto das coisas, eu nunca enxerguei tão bem as outras pessoas, né? E aí que foi nesse momento que eu resolvi escrever o livro. Eu falei, olha, se funciona comigo, pode funcionar com outras pessoas. Eu acho que isso pode ser muito válido para outras pessoas. Bom, a gente vai para o intervalinho comercial, voltamos já então com o escritor Jean Parelada falando sobre esse livro aqui. Você pode acessar o site que está na telinha aí e conhecer um pouquinho, né, desse nosso amigo. Vamos para o intervalinho comercial, voltamos já. Estamos de volta hoje aqui com o escritor Jean Parelada, ele que veio a Londrina visitar a família, mora em Assis, e escreveu esse livro. Um dos seus livros é esse aqui, que é sobre o que aprendi com a depressão. Você pode entrar no site dele aí, quem quiser adquirir o livro, entra no site, fique sabendo como aí. Bom, das livrarias Curitiba. Site? O livro está disponível em toda a rede das livrarias Curitiba, e inclusive no site das livrarias Curitiba. Ai, que ótimo a gente saber. Bom, vamos lá. A gente estava conversando aqui durante o intervalo e nós estamos hoje na Bacoff, aqui na Santos Dumont, a nova Bacoff, né? Esse espaço super gostoso. E a gente estava conversando aqui. Você já tem filhos grandes? Você teve alguma crise com filhos pequenos? Não. Meus filhos, foi muito interessante. O primeiro filho gera muita apreensão. O primeiro filho você quer ter todos os cuidados que você acha que talvez os seus pais não tenham tido e que você deveria ter para criá-los bem. É um engano. Na verdade, hoje eu vejo que meus pais me criaram muito bem e que a maior parte das pessoas da minha geração, ou geração 60, 70, até 80, eu acho que os pais foram bem e hoje não estão indo tão bem, né? Então você fica com aqueles cuidados, meu filho deve ter aqueles cuidados, eu tenho que cuidar, proteger o meu filho, e na verdade não é por aí, não é isso que evita. Pode perguntar. Bom, Jean, eu tenho assim várias coisas para te perguntar, porque assim, eu sou uma curiosa. Eu quero assim, além da gente querer ajudar as pessoas que estão nos assistindo com dicas aí, com algumas coisas bacanas para você que está aí do outro lado da telinha, de repente você vai se identificar com essa entrevista, vai se identificar com o assunto. A sensação de perda, ela existe em qualquer crise de depressão? Sem dúvida, né? Não tem como não haver, né? Você perde o apetite, você perde o seu interesse pela vida de uma forma geral. Você pode estar na praia mais linda do mundo, no paraíso, que ele não vai te fazer graça. Pelo contrário, você vai ficar com um sentimento de culpa, porque, meu Deus, estou no paraíso e o paraíso não é lindo. Então a sensação de perda é enorme. Você perde a vontade de viver. O sintoma principal da doença é a perda das vontades. Então não adianta, é uma coisa que eu até enfatizo muito, nunca diga para uma pessoa que está deprimida que ela tenha boa vontade. Está faltando vontade. É a pior coisa que ela pode ouvir. Não depende dela, está doente. É a mesma coisa que você pedir para uma pessoa que está com uma fratura exposta, né, no fêmur, para ele correr os 100 metros rasos. Não há condição dele naquele momento. Naquele momento, quando a pessoa está numa crise de depressão, ela precisa de tratamento adequado. Isso é muito importante a gente falar, gente, porque existe aquela máxima que as pessoas falam, isso aí não é depressão nada, isso é frescura. As pessoas estão com frescura? Que isso? Para com essa frescura aí. Que depressão, mas não é depressão. Você está com depressão, coisa nenhuma, você está com frescura, né? E isso a gente escuta muito, né? As pessoas que não creem que depressão é doença, elas falam, isso aí é frescura, para com isso. Não, a depressão é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, é considerada a doença do século, o mal do século, não é em vão que está sendo chamada assim, porque se calcula que em breve, muito breve,
ela se tornará o mal do século, porque vai ser a doença mais incapacitante que vai existir. As outras doenças vão ter tratamentos melhores e alternativos. A depressão ainda é um mistério. Não se sabe exatamente qual é o melhor tratamento. Bom, vamos falar que tristeza não é depressão. A gente já abordou isso num programa lá atrás com o Dr. Edmundo e hoje o Jean vai falar um pouquinho a diferença da tristeza e da depressão. São coisas completamente diferentes, né, Jean? Você já passou por 4 crises de depressão, escreveu esse livro para ajudar as pessoas e vai falar pra gente agora. Tristeza é depressão? De jeito nenhum, absolutamente. Tá? Você pode estar até muito triste. A pessoa pode ser levada até um ato extremo do suicídio em função de estar muito triste. Não é depressão, é outro estado. Tá? Quando você tem depressão, é um estado muito peculiar. Né? Alguém que saiba diagnosticar você, ela vai, com certeza, ela vai identificar e vai falar, você está com depressão. Tristeza faz parte do dia a dia, tristeza é um sentimento comum. Todo dia a gente tem alegrias e tem frustrações. Né? Então a tristeza é comum. Morreu a minha mãe, eu vou ficar triste. Eu tenho que fazer um prazo, eu tenho que fazer um luto. É importante fazer o luto, ter um prazo de tristeza, de choro. Isso é normal, isso é saudável. A depressão não, a depressão é um estado de doença, é uma patologia. Agora, o que a gente escuta bastante também, né? Durante toda a nossa vida, né? A gente escuta quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, quando a gente está na terceira idade, né? Vai viajar. Você viajando, você vai arejar a cabeça, ó, que você está precisando é de uma viagem. Vai viajar, pega seu marido, vai fazer um cruzeiro, ou pega sua esposa, vai para Buenos Aires, né? E viajar não é a solução definitivamente. Absolutamente. Enquanto você estiver numa crise de depressão, com sintomas agudos da depressão, risque a opção viagem do seu caderninho. Tá? Porque não é o momento de você viajar. Um psicólogo com o qual eu me tratei, ele me fez uma pergunta que eu achei muito interessante você se fazer. Ele perguntou comigo, você quer viajar? E a sua cabeça vai junto? Eu falei, vai, então não vai adiantar. Né? Porque você vai chegar lá, fatalmente você não vai ter alegria em desfrutar dos prazeres dessa viagem, de tomar uma champanhe, de degustar uma comida gostosa, de ver uma paisagem bonita, você não vai ter alegria nenhuma. O efeito é o contrário, né? Quando você está com sintomas agudos de depressão, eu não digo um estado depressivo, que é um estado posterior, aí pode ser até que seja interessante, mas enquanto você estiver numa crise de depressão, aquela vontade incontrolável de chorar, aquela sensação de total ausência de apetite, você não consegue se alimentar, você não consegue dormir, né? Enquanto você está na crise de depressão, não é solução viajar, você tem que vá procurar o tratamento, procure o quanto antes um psicólogo, né, um psiquiatra que possa iniciar o quanto antes, o quanto mais rápido possível, se possível ontem, iniciar o tratamento, não viajar. Deixa viajar para viajar no momento que você estiver melhor. Agora, vamos falar um pouquinho das chances de reincidência, né? Você fala muito em porcentagem aqui no livro, né? Não dá pra gente falar agora, mas ele vai tentar explicar essa porcentagem para vocês. As chances de reincidência, elas são reais? São grandes. Esse é um número que eu gostaria que vocês guardassem. Se vocês puderem anotar aí no caderninho de vocês, anotem, porque é importante. O que acontece com a depressão? Como eu já falei, a minha tese, e algum dia eu acho que isso será reconhecido, ela é uma doença autoimune. Uma doença autoimune, quanto mais você tem, mais chance você tem de ter. Ela funciona diferente de outras doenças que te imunizam. Se você tem um sarampo, você vai ficar imunizado de sarampo. É diferente na doença autoimune, veja bem que se você tiver câncer, você não tem depois todo ano fazer um exame para ver se apareceu alguma coisa de novo. É a mesma mecânica da depressão. Então, o que acontece? Se você tiver o primeiro episódio de depressão, que é muito difícil de prever, você teria que fazer um mapeamento genético, e nem o mapeamento genético, por enquanto, ainda não é suficiente, mas se tiver uma primeira crise de depressão, você tem 50% de chance de ter uma segunda, tá?
É muita chance, né? 50% é um número grande, mas não para aí. Se você tiver a terceira, como no meu caso, aí você passa a ter 75% de chance de ter a quarta crise. E depois, quando você tem a quarta crise, você tem 90% de chance de permanecer nela. Então, as chances são crescentes. Quanto mais você tem depressão, mais você tem a probabilidade de voltar a ter. Então, por isso que é fundamental, e eu me preocupei bastante em escrever esse livro, que o maior segredo para você ficar fora da depressão é cada dia que você fica fora dela. Quanto mais tempo você fica fora, fica bem, e aí sim vale viagem, aí vale você fazer o que gosta. É importante você descobrir o que você gosta, porque de repente você está fazendo o que você não gosta, aí não vai adiantar. Você tem que se conhecer, o que eu gosto realmente de fazer. É cada dia que você passar fora da depressão, vai reduzindo a chance de que ela volte, né? Então é bem interessante, assim, uma comparação que eu faço é uma coisa minha, que isso fui eu que pensei, não li isso em nenhum tratado médico, a comparação da depressão com a AIDS. A AIDS é a doença de imunidade também, a doença imune. Mas o que acontece hoje se você pegar a AIDS? Se você tomar o seu coquetelzinho bonitinho, o coquetel de pílula lá, a sobrevida vai lá pra frente, né? Antigamente, AIDS não tem cura, não, vai morrer, não tem mais saída, vai morrer porque não tem cura, tal. Daí inventaram o coquetel, prolonga-se a vida da pessoa que tem esse problema. E é melhor do que isso, né? Porque você não só prolonga, como uma pessoa fica assintomática, sem os sintomas. Uma pessoa hoje que tem AIDS e que tome corretamente os medicamentos, ela vai ficar assintomática. Isso para um depressivo é tudo o que ele deseja. Se você não está com sintomas da depressão, se você está se sentindo feliz, disposto, bem, como eu estou, há 2 anos estou muito bem, você é o estado ideal. Então, se você se medicar e se tratar e tiver estratégias, são esses 3 pontos: psicoterapia, ter tratamento medicamentoso correto e estratégias de vida, que essa vai depender de cada um. Bom, a gente termina esse nosso primeiro programa aqui. Nós vamos para mais um programa, segunda parte dessa nossa entrevista, onde a gente vai falar de planejamento, nós vamos falar de depressão e crenças religiosas, nós vamos falar dos pensamentos suicidas, né? Os tipos de terapia que podem ser feitos, né? Nosso segundo programa vai ser bem interessante, então segue aí para vocês, né? No próximo programa, então, a gente continua o nosso bate-papo com o escritor Jean Parelada. Obrigada, Jean, e até daqui a pouco, né? Até no próximo programa. Até um prazer, até o próximo. Oi, gente, estamos começando mais um programa aqui pelo seu canal 21 de Biporã. Obrigado pela companhia, obrigado pelo seu carinho. Hoje nós estamos aqui na Bacoff, em Biporã, a nova Bacoff, que fica na Santos Dumont 867, é a nova Bacoff de Biporã. Obrigada, Bruna, obrigada, Luiz Paulo, pelo espaço, né? Tá super bonito e olha, muita coisa gostosa, viu? Venha conferir. E eu estou hoje na segunda parte da entrevista com o escritor Jean Parelada. Esse livro dele é especificamente sobre depressão. O que aprendi com a depressão? Para as pessoas que estão passando por isso, de uma maneira ou de outra, a gente vai tentar ajudá-los, né? Você que está aí assistindo nosso programa, se identificar com alguma coisa, você pode mandar perguntas para a gente através das nossas redes sociais. A gente busca o Jean para responder para vocês, né? E a gente vai continuar falando. O Jean, ele vai falar um pouquinho, né? De como começou. Ele teve 4 crises de depressão. Essa é a nossa segunda parte da entrevista. Se você quiser, é só entrar no Facebook do Canal 21 aí. Terão as 2 partes da entrevista para você seguir certinho, né? A primeira e a segunda, para você entender um pouquinho do que é o livro, o que aprendi com a depressão, do escritor Jean Parelada, que está à venda no site das livrarias Curitiba. Você pode entrar lá e comprar um livro muito interessante. Já,
que eu, digamos, né? Todas as pessoas fazem essa pergunta. Mas por que eu? Eu sou uma pessoa que eu tô legal, eu tô bem, eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema de saúde, eu sou bem casado, enfim. Por que eu? Porque essa frase ela é tão dita pelas pessoas que têm depressão. Eu já vou aproveitar a tua pergunta e já acrescentar uma informação que é importante. É muito difícil também, não é só a pessoa que está em depressão, a situação de depressão não é só difícil para a pessoa que está em depressão. Para a pessoa próxima, o marido, a esposa, o filho, o pai, uma pessoa que esteja próxima, você acaba se envolvendo. Então, eu, por exemplo, eu percebi que num primeiro momento houve mais interesse das pessoas que circundam, convivem com o depressivo do que o próprio depressivo. Porque essas pessoas ficam desesperadas para fazer alguma coisa que possa funcionar para que a pessoa saia da depressão. Por que eu? Né? A gente se pergunta isso porque, de repente, a sua vida está bem. Imagina, você tem lá 17 anos... Tá na faculdade, no auge da vida, né? Como foi o caso dele, que ele teve essa crise com 17 anos, estava fazendo faculdade, estava no auge, um monte de menina para paquerar, um monte de... Como assim? Por que eu? Porque eu tinha passado no primeiro vestibular que eu tinha feito, eu estava fazendo o curso que eu tinha escolhido, estava indo bem, tinha ótimos amigos. Meus pais são separados, mas já havia algum tempo e meus pais são duas pessoas com as quais eu sempre me relacionei muito bem, são pessoas muito esclarecidas, né, e que me ajudaram muito. E por que eu, de repente? Aquilo, da onde cai isso? De onde veio esse míssil, né? Você fica, o que aconteceu? Será que é um encosto? Será que eu fui possuído por alguma força estranha que eu não estou sabendo? Né? Essa impressão, tanto essa impressão que um episódio interessante foi que a minha mãe, que é uma pessoa esclarecida, e é uma pessoa que não é uma religiosa praticante, tem as suas crenças, mas não é religiosa praticante, mas ela ficou tão desesperada de ver o filho, que não tinha motivo nenhum, né, naquele estado, que ela me levou num pai de santo. Ela estava tão desesperada que ela pensou, falou, será que ele realmente pode ser que esteja possuído por alguma coisa? E eu concordei, falei, mãe, vamos experimentar. E nós fomos, ela me levou, foi feita uma cerimônia tranquila, aliás, foi uma coisa até, não foi nada agressivo, foi uma coisa tranquila, muito calma, muito tranquila, mas não resolveu. No momento eu me senti melhor, mas não é a cura. Mas eu entendo o desespero, né? Já que você entrou nessa pergunta que eu ia falar aqui, né? De crenças religiosas, né? Muitas pessoas falam, você está precisando ir na igreja, você está precisando frequentar, né? Ir lá falar com o pastor, né? Receber uma bênção, falar com o padre, ir lá se confessar, enfim. Todas as religiões, aqui o meu respeito, fica aqui o meu respeito, e a liberdade de cada um cultuar o que quiser, porque nós somos livres, para acreditar no que a gente quiser. Eu acredito em Deus, eu sou cristã, enfim. E muitas pessoas relacionam isso, né? Porque precisa ir na igreja, você tem que ir lá, você tem que frequentar, você tem que batizar, porque não sei o quê. Existe isso. Eu vejo muito isso, né? Enfim. Qual é o seu posicionamento sobre isso, sobre a depressão e as crenças religiosas? É interessantíssima, pergunta ótima. A religião, ela pode te ajudar, mas ela não pode ser o tratamento, tá? O círculo religioso, se forem pessoas equilibradas, se você tiver um círculo bom social dentro da igreja, seus familiares, de repente toda a sua família frequenta a igreja, você também, a igreja pode ajudar a você. A religião pode, a crença em algo maior, em algo que possa, isso pode ser um fator positivo, mas é um fator externo, tá? Ele é extra-tratamento. É importante por quê? Porque se você tiver um entorno, isso é o meu caso, em todas as 4 crises de depressão, eu tinha um entorno, à minha volta, tudo estava muito bem. Então isso era uma grande motivação para que eu me curasse e para que eu ficasse bem. A maior parte do tempo, eu não fiquei em crise de depressão. Foram
períodos momentâneos, e a maior parte do tempo eu estive bem, eu sou uma pessoa feliz, né? Realizada. Bom, no caso de quando você era solteiro, a sua mãe focava mais atenção em você, né? Como é que o teu pai, que é médico, via isso, né, quando você tinha 17 anos? Meu pai, assim como todos os outros profissionais que me atenderam, eles não conseguiram diagnosticar depressão. Eles acharam que era uma fase de transição. Eu estava aí passando dos 17 aos 18 anos, então é aquela fase dos volver a los 17, não tem a música da Mercedes Sosa? Então mais ou menos aquilo, não é uma fase da melancólica da pessoa, porque é uma transição, ele entrou na universidade, é um período de transição, isso foi encarado dessa forma. Foram feitos todos os exames, meu pai me encaminhou para fazer todos os exames possíveis na época, teve todo o cuidado, não tinha nada, fisicamente eu não tinha absolutamente nada. Mas ninguém, nem o psicólogo que na época me atendia, nem o psiquiatra, nem meu pai que era médico, ninguém foi capaz de falar, você está em depressão. Agora, vamos falar um pouquinho, né, da parte psicossomática, né? A pessoa com depressão, ela vai desenvolvendo algumas outras coisas, do seu ponto de vista, ou não? Sim, a depressão é um caminho aberto, né, para outros sintomas. Então, na crise, no auge da crise, quando você inicia uma crise de depressão, os sintomas são bem característicos. Insônia, falta de apetite total, Ou bastante apetite também. Tem gente que com depressão engorda. Então, aí está uma tese do qual eu discordo. Eu acho que é outra doença. Ela está relacionada com a falta de serotonina, que é a substância que no seu cérebro regula o seu humor, que é uma substância extremamente importante para se entender a depressão e para se tratar a depressão. Então a ausência de serotonina pode causar um apetite maior, mas é uma outra doença, não é a depressão. Olha, gente, isso é interessante, porque muita gente fala que a depressão também engorda, a depressão causa outras coisas, enfim, a fobia social, a pessoa engorda. Muitas pessoas dizem isso, mas o Jean discorda, ele que passou por 4 crises bem graves e bem sérias. Você falou de serotonina. Ultimamente, os remédios que os médicos estão aí receitando para seus pacientes, eles têm muito essa coisa de regular o nível de serotonina. Sim, a serotonina, todas as medicações, praticamente todas, né? Algumas exceções devem ser 5% talvez, mas vamos dizer que 95% das pessoas estão sendo tratadas com a mesma medicação. São medicamentos que têm nomes diferentes, mas o mecanismo, a forma de funcionamento dele é exatamente igual. É recapturar serotonina, ou seja, a serotonina é uma substância que não pode ser produzida fora do corpo humano. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você é diabético, você pode produzir insulina sinteticamente no laboratório e injetar num diabético. Numa pessoa deprimida, essa pessoa deprimida ela vai apresentar índices bastante baixos de serotonina no cérebro, não há como injetar diretamente. Eu não tenho como injetar na sua veia serotonina. Eu não tenho como dar uma cápsula de serotonina para você. Eu tenho que usar um outro ardil, uma outra estratégia. Essa estratégia é que é dos antidepressivos. O antidepressivo ele faz o quê? Ele reaproveita a serotonina do seu cérebro. A serotonina tem que estar em um determinado lugar do seu cérebro, que é entre um neurônio e outro. É ali que ela deve estar, no momento da sinapse, né? E se ela não estiver lá, algo está errado. Mas que bom, se ela não estiver lá, ela está em algum outro lugar do cérebro. O que essa medicação faz? Essa medicação vai lá e recicla. Ela chama de volta. Vem cá. Vem cá de novo, eu preciso de você. Bom, a gente vai para o intervalinho comercial hoje, batendo um papo com o Jean Parelada, que é escritor, e escreveu este livro bacana que você pode encontrar nos sites da Livraria Curitiba, tá? Vamos para o intervalinho comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a nossa última parte com o escritor Jean Parelada, que escreveu esse livro super bacana, O que aprendi com a depressão. Você pode comprar esse livro nas livrarias Curitiba, pode entrar no site da livraria aí e comprar. O escritor Jean Parelada pode entrar também no site que está na telinha aí
e a gente vai continuar falando sobre o livro, sobre o que ele aprendeu com a depressão. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de pânico na madrugada. Muitas pessoas acordam quando estão passando por depressão, muitas pessoas acordam em pânico de madrugada, o que já aconteceu com você, tenho certeza que mais de uma vez. Sim, e o importante é saber que pânico é uma doença, é um distúrbio, e a depressão é outro distúrbio. São coisas diferentes, são doenças diferentes. É importante fazer essa distinção. Então eu fui tão sortudo que eu tive as duas coisas. E junto e separado, né? Eu tive um período pré-2014, acho que 2010 por aí. Eu não estava em depressão, estava numa fase boa da minha vida, no auge profissional, no auge financeiro, viajando muito pelo mundo, mas por algum motivo, às 4 da manhã, todos os dias, durante 3 meses, eu acordava às 4 da manhã e sofria um ataque de pânico. E esse ataque de pânico, eu começava a tremer, as mãos suadas, ele começa, se você quer saber se você está tendo um ataque de pânico, um dos sintomas mais característicos, você começa a ser tomado por uma sensação de incômodo, as suas mãos começam a suar, e aí começa uma sensação de desespero em que não há razão. Ué, por que eu estou desesperado, né? Estou aqui na minha cama, em casa, seguro, o que está acontecendo? Tô tranquilo, por que eu estou tendo essa tremedeira, essa crise? E aí, o que acontecia? Eu não estava numa fase de depressão, estava numa fase ótima, mas às 4 da manhã eu sabia que eu iria acordar e iria ter 5 minutos de uma síndrome de pânico e depressão. Mas aí eu me acostumei, porque eu sabia que ela ia passar. Normalmente é interessante, é uma estratégia que eu usava, a minha esposa já sabia que isso ia acontecer, ela me abraçava em silêncio, tá? Se você não tiver alguém para abraçar, abraça o seu travesseiro, vai ajudar, vai te dar essa sensação de proteção, tá? Então ela abraçava, isso ajudava e a sensação passava. Eu dormia tranquilamente, levantava no dia seguinte, ótimo, ia trabalhar, ia viver a minha vida. Agora me conta do dia que você ficou cego. Eu li o capítulo aqui e realmente, gente, olha, ele chegou a perder a visão. Sim, isso é interessante para você pensar o seguinte: as coisas têm o seu tempo. A depressão não é algo para ser curado do dia para a noite. Aliás, nenhuma doença emocional séria, grave, é uma doença do dia para a noite. Não é rápido, não é mágico, não é fácil. Eu repito algumas vezes essa frase no meu livro, né? Porque existe essa ilusão, as pessoas querem ter essa ilusão da anestesia. Tomou anestesia, passou a dor. Não, passou, isso é diferente. Você foi no dentista, estava com a dor de dente, ele tratou seu dente, passou a dor, ficou tudo legal, rapidinho, relativamente rápido. A depressão não te dá essa alternativa, infelizmente. Bem que poderia ser assim, eu bem que gostaria que existisse uma solução mágica, mas a solução mágica não existe. A solução tem que ser aos poucos, tem que ter um método. O que aconteceu? Passou-se um ano que eu tinha tido a minha crise de depressão e num belo dia que eu estava assistindo televisão, eu percebi, veio um insight, que a gente chama de insight, aquele pensamento que te arrebata, né, de repente, em que eu percebi e falei, olha, caramba, eu não tenho nada físico. Porque até lá eu achei que eu tinha alguma coisa física, era um tumor não encontrado no cérebro, alguma coisa, algo físico, algo que se desequilibrou, eu tenho alguma doença física, né? E aí eu me toquei e falei, não, isso é emocional. Na verdade eu não tenho nada, eu estou bem. Eu estava fazendo tratamento psicoterapêutico, na época não existia o Prozac, né, o famoso antidepressivos, nem Prozac, nem outros. E aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E me deu um momento muito grande de ânimo, e eu estava com a minha namorada na época, que é minha esposa, e vamos no cinema, então vamos aproveitar, porque eu estou muito bem. Mas eu não estava preparado ainda para isso, né? Porque como é uma doença autoimune, ela funciona, ela está procurando te defender. Então você tem que derrubar as barreiras progressivamente, você não pode derrubar de uma vez só. Tá? Não queira dar uma de herói e derrubar tudo, não. Amanhã estará tudo ótimo. Eu vou fazer uma sessão de hipnose e sairei curado.
eu vou fazer uma sessão de meditação e sairei curado. Não, essa possibilidade não existe. O tratamento para a depressão ele só é possível com o tempo, com persistência, e muita persistência, eu garanto. Agora, você pode sair de uma depressão melhor do que você entrou. Isso agora, já, você já teve pensamentos suicidas? Porque, assim, o número de suicídios aumentou muito, né? Nos últimos anos aí, a gente tem lido alguns sites, lido dados, conversamos com médicos, né? Especialistas, psicólogos, e o número está aumentando cada dia mais. Você já teve pensamento suicida? Muitos. É impossível, se alguém me disser que teve uma crise de depressão e não teve pensamento suicida, eu falei, não, vou falar, não, você não teve depressão, você teve alguma outra coisa. Mas você ter aqueles sintomas horrorosos, tenebrosos, de uma crise de depressão, é impossível você não pensar em suicídio, em se livrar daquilo através de um suicídio. Então eu já tive, a estratégia que eu coloco no livro, que é importante você não se condenar por pensar no suicídio. O suicídio é uma saída, né? A saída que eu achei foi sublimar esses pensamentos. Então eu ficava pensando como é que ia acontecer, por que eu ia fazer. Eu escrevia cartas. Eu li o episódio do seu velório. Meu Deus do céu, gente, ele chegou a imaginar o velório dele, as pessoas no velório, ele descreve o velório dele no livro. E isso eu achei assim, meu Deus, né? Porque o que acontece no velório? No velório você é o centro das atenções, todo mundo vai falar bem de você, todo mundo vai falar, olha que cara, que bacana que era o Jean, como que era legal, né? Eu adorava ele, não, como ele era amado, né? Como ele era estimado, olha quantas coisas boas ele fez. Por que ele se foi? Porque quanta falta ele vai fazer. Isso tudo sou eu pensando, elevando minha autoestima. Então é uma estratégia que se você conseguir fazer, pode te ajudar. Eu nunca cheguei a escrever, eu escrevia mentalmente. Mas se você escrever também não tem problema, escreve, pode jogar fora depois. É uma estratégia para que você alivie, para que você tire essa tensão. Você não é, a vida é uma possibilidade, a vida é uma bênção, é um presente, é uma dádiva, ela não é uma obrigação. Assim como uma felicidade também não é obrigação. Né? Agora, antes da gente falar da luz do fim do túnel, né, vamos falar um pouquinho, que a gente está com o tempo meio curto, vamos falar um pouquinho desses dois porta-retratos que você trouxe, que eu achei bem legal a sua explicação. Então, aqui, porque é sempre interessante tentar ilustrar com alguma coisa que seja fácil de ver, né? A imagem explica bastante coisa. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe dois retratos. Um retrato das antigas, né? Onde estão meus avós, meu avô e minha avó, os pais da minha mãe. E no outro, onde está minha mãe com algumas amigas, e é um retrato recente, né? O que acontece? Pode ver que são pessoas de idades similares. Nas fotos antigas, as pessoas não costumavam sair sorrindo. Era natural que elas tivessem uma pose normal, tranquilo, sérias. Isso não significa que elas estivessem felizes. Elas estavam vivendo. Era normal. Pegue fotos antigas e observe. Você vai observar que as pessoas estão sérias. E de algumas décadas para cá, não. Começou a haver a obrigação da felicidade. Então, você pegar as fotos modernas, você vai observar sempre as pessoas sorrindo. Aliás, se você vai tirar uma foto, todo mundo vai falar para você: X, uísque, sorria. Você tem obrigação de sorrir, porque você tem que estar feliz. E isso é uma das coisas que causa bastante estresse e é uma das coisas que pode levar assim, a uma crise, a uma doença emocional, a uma depressão. Bom, vamos falar da luz do fim do túnel. Você tem uma luz no fim do túnel? A luz do fim do túnel, a depressão, isso ela tem de interessante. Ela é uma doença do qual é possível sair melhor do que você entrou. Ela é uma doença, né? Mas ao contrário, eu gosto da comparação com o câncer, que ela também é uma doença autoimune, e infelizmente não são todas as pessoas que conseguem se curar do câncer. Hoje a maioria se cura, na verdade. Ela não é mais uma sentença de morte. O câncer, na época que eu era... Na época que éramos mais jovens, né, que já foi uma sentença de morte. Hoje não, a maior parte das pessoas se cura. Mas a depressão não, a depressão tem isso de bom. Se você fizer um tratamento correto, você pode
você tem uma grande chance de sair sem sequela nenhuma. Outras doenças podem deixar sequela. O câncer deixa sequelas. A depressão, se você fizer o tratamento correto e completo, gente, correto e completo. Não adianta só se medicar. Só medicar não tira você da depressão. Você precisa fazer o pacote completo, né? Então isso inclui psicoterapia, inclui medicação adequada, na dose adequada, e inclui que você desenvolva estratégias, você se conheça bem, saiba quem você é, o que você quer realmente e saiba o que te faz bem. Coisas que fazem bem de uma forma geral. Exercícios físicos, sim, adianta, faz bem. Se você tiver um esporte, praticar um esporte, eu, por exemplo, me ajudou demais na última crise de depressão, eu jogava bola, eu adoro jogar bola. Então eu não parei de jogar bola. Eu estava em crise de depressão, mas eu conseguia jogar bola. E eu voltava melhor sempre. Uma das coisas que me ajudou bastante. Então o exercício físico. Gente, eu conversei então com o escritor Jean Parelada, ele que veio até Ibiporã hoje para essa gravação aqui na Bacof para falar um pouquinho sobre esse livro. Me enviou gentilmente de Assis, a cidade que ele mora, para eu poder ler, para eu poder me inteirar do assunto, né? O Jean, que é cunhado de uma grande amiga minha, da Sandra, mandar um beijo para ela, que eu tenho certeza que ela vai assistir essa entrevista. E, assim, eu agradeço muito, né? Você se deslocou até aqui na Bacof para a gente bater esse papo e ajudar um pouquinho as pessoas também, né, Jean? O meu principal objetivo com esse livro foi esse, né? Ajudar as pessoas. Eu achei que eu tinha essa obrigação, me senti com essa obrigação de transmitir às pessoas essa mensagem. Até porque faz muito bem pra gente. Como é bom você estar bem e poder ajudar. É a melhor coisa que existe, é você realmente estar bem, mas você tem que estar realmente bem, não precisa fingir que está bem. Esteja realmente bem, que naturalmente você vai ajudar quem está do seu lado. É um processo natural e muito gratificante, muito, muito interessante. Obrigado mais uma vez, boa sorte para você. Obrigado, eu acho que já tendo uma sorte incrível. Os 2 últimos anos da minha vida foram muito bons, melhores do que qualquer outros. Eu acho que passou muito por essa... pelo livro, porque ali eu fui colocando e pontuando as coisas que eu acreditava. Escrevi pensando nos outros e escrevi pensando em mim. Você também pode fazer a mesma coisa. Esteja bem, né? Um exemplo, assim, para terminar, que eu acho interessante. Imagina se você estiver num avião. Se você não estiver no avião, quando você entra no avião, você recebe uma instrução. Caso as máscaras de emergência caiam, primeiro coloque a máscara em você e depois coloque na outra pessoa. É importante isso. Fique bem. Para poder ajudar os outros, fique bem com você. A pessoa que você tem que estar bem realmente é com você. Se você estiver bem com você, naturalmente você vai ter forças para ajudar os outros. Muito bem, tá aí. Obrigada então. Gente, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Jean. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Prazer. O restaurante La Mestiça serve os mais variados pratos da culinária brasileira e oriental, self-service, marmitex e muito mais. Pratos feitos com muito amor e carinho para você e sua família. Na hora do almoço, venha para o restaurante La Mestiça, de terça a domingo, das 11 às 14 horas, na Avenida Souza Naves 61, no centro de Biporã. Ou ligue e peça pelo telefone